Bênção, louvado seja Deus por essa noite. Vocês perceberam que o louvor nos proporcionou aí boas surpresas aí, nossas meninas, né? Estão felizes aí, né? Ver nossas meninas adorando a Deus, que bênção, corajosas, né? Que Deus abençoe vocês. Que bom ver vocês aqui adorando a Deus. Agradecer a Cláudia também. Um líder que não tem medo de construir. É disso que nós estamos precisando, né? Não tem medo de construção, de ir, né? De fazer do zero. Tem mais uma música? Vocês vão ficar aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Bênção. Gente, a gente está trabalhando hoje, vocês sabem, dentro de algumas situações extremamente adversas, né? Você pode perceber pelo culto hoje. A gente está com mudança de horário. A gente teve aí alguns decretos, tanto estaduais como municipais, que foram liberados aí pelo governo e pelas prefeituras. A gente está tendo um problema de transporte, locomoção de pessoas, porque eles decidiram que no final de semana eles vão conter o vírus. O que a gente tem que fazer, né? Um conselho que eu te dou: vote melhor, né? Acho que a gente não pode nem reclamar, né? A gente tem que votar melhor e que a gente possa sempre poder cobrar essas coisas que têm acontecido. Mas diante de tudo isso, a gente está obedecendo os padrões de segurança que a gente pode obedecer. Então, por isso peço a você, né, que faça uso do álcool gel, se mantenha de máscara dentro das dependências da igreja, evite o contato social, né? Porque às vezes a gente vê o nosso irmão, a gente vê a pessoa que a gente está com tanta vontade de dar um abraço, está com tanta vontade de chegar perto, evite, né? Ah, pastor, mas não interessa, evite. Sabe por quê? Porque você torna a sua igreja mais segura. E é isso que a gente quer. Que a gente esteja num ambiente que as pessoas possam entender o seguinte: existe uma segurança no ambiente que eu estou. Então nós vamos trabalhar para isso sempre. Então fique firme aí. Lave as mãos, aproveite, né? Você tem aí essa oportunidade de estar sempre lavando as mãos. A gente está diante, né? Eu fiz uma live essa semana, muitos não acompanharam, mas eu falei pelo Instagram. A gente está vendo aí, né, o crescimento das infecções, realmente muito, muito grave, né, o que tem acontecido hoje. Infelizmente, a gente vive num país que não tem estrutura, porque se tivesse não teria nenhum problema desse nível. E infelizmente a gente tem visto muitas pessoas perderem a vida. Não precisariam, né? A gente não precisaria estar vendo tanta morte se esse negócio ficasse lá por onde veio, por onde surgiu. Mas agora a gente tem que lidar com isso. Que o Senhor nos dê sabedoria, tá certo? Eu quero nessa noite convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, Neemias, capítulo 4, já está aí no telão, Neemias, capítulo 4. A gente vai trabalhar um pouco, nesses finais de semana, algumas coisas que eu considero de extrema importância para o momento que nós estamos vivendo. Eu acredito, irmãos, de verdade, né? Quando você quer fazer uma coisa muito boa, você usa aquela panela de pressão da sua casa. Pode ter certeza de uma coisa: sempre vai sair uma comida boa de uma panela de pressão. Sempre vai sair. Você coloca lá dentro, vai sofrer uma pressão terrível, e vai sair dali de dentro algo bom. Eu acredito que os tempos em que nós estamos vivendo hoje
São tempos de pressão. A gente está passando por esse momento, né, de muita pressão, as pessoas estão enfrentando muita pressão, e a gente tem que saber o seguinte: eu quero sair melhor do que eu entrei dessa situação. Você quer sair melhor do que você entrou? Ó, daqui a 2 semanas faz 1 ano que a gente recebeu essa bomba aqui, né? E isso tem mexido, né, com a nossa estrutura toda. Tem mexido com as nossas famílias, tem mexido com a nossa vida financeira, tem mexido com tudo que você pode imaginar, com o psicológico, com as nossas emoções, está mexendo com tudo. As pessoas estão passando, né, por um nível de pressão terrível. Essa semana encontrei com um amigo no mercado, e ele me falando a respeito, né, dos acontecimentos, perdeu o pai também para a Covid, e está sofrendo muito, mas ele me contou uma história de uma irmã amiga, que ligou para ele e disse: pastor, corre para cá, meu pai acabou de morrer. E o pai, de 70 e poucos anos, se jogou do 8º andar de um prédio, porque não resistiu à pressão. O que está acontecendo? Não foi de Covid, mas foi por causa desse ambiente, dessa atmosfera que a gente está vivendo. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite, né? Você que está aqui, está nos acompanhando pela live, não se engane, você está sob pressão. Você está sob pressão. E não pense que não. Né? Não pense que você acha que está todo mundo menos você. Você está sob pressão. E quer saber de uma coisa? No final das contas, Deus vai, né, tirar disso talvez o melhor de nós, ou talvez o pior de nós. Vai lá saber o que vai acontecer. Mas de igual modo, nós encontramos na palavra de Deus também um homem que está vivendo sob pressão. Sob uma pressão terrível, pressão do inimigo, porque o inimigo se aproveita das nossas crises para nos pisar, para nos massacrar, e a gente tem que saber lidar com isso, porque senão a gente fica vendo tanto crente fazendo bobagem que não deveria fazer. E a palavra de Deus diz que quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Sempre que você estiver engajado em alguma coisa boa que vai dar frutos, o inimigo vai ficar furioso contigo. Sempre que você colocar a tua mão para fazer algo, né, que vai prosperar, que vai abençoar vidas, que vai abençoar a tua casa, que vai abençoar a tua família, que vai abençoar a sociedade de modo geral, de onde você vive, tenha certeza de uma coisa: o inimigo estará furioso. E quando o inimigo fica furioso, né, ele tem algumas estratégias, ele tem algumas atitudes que já são manjadas, que a gente já começa a perceber o seguinte: isso é o dedo do inimigo, tentando nos afastar, tentando nos destruir, tentando fazer com que a gente desanime, com que a gente pare de fazer o que a gente está fazendo. O inimigo é especialista em parar você. Ele é especialista em parar a gente. E aí olha o que vai acontecer. Ele ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Dúvida. Dúvida. Tem dúvida aí na tua cabeça? Tem dúvida na nossa cabeça?
duvidou, aí, ó, é a pergunta que ele faz: será que vão restaurar esse muro? Irão oferecer sacrifício? Dúvida. Irão terminar a obra num só dia? Dúvida. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção? Será que eles vão conseguir, né, matéria-prima para fazer o que eles estão fazendo? Daqueles montes de entulho, de pedras queimadas, ou seja, diante de todo o caos que está acontecendo, será que eles vão conseguir? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Agora, olha o que ele faz. Pois que construam, porque basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Aí vem a voz do cara: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante de todos os construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Grave essa frase. Quando, porém, Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as suas brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Eu queria pensar com você nessa noite a respeito de algumas armas do inimigo que nós precisamos identificar e entender, porque muitas vezes, olha, a gente não sabe identificar. E aí a gente fica vendo crente levando pedrada, a gente fica vendo crente fazendo besteira, cometendo erros infantis, porque não souberam interpretar as artimanhas, as armadilhas do inimigo. Ou seja, nós precisamos estar atento. Quando a Bíblia diz vigia, antes da gente orar, a Bíblia pede para a gente vigiar. E quando ela fala para a gente vigiar, ela não está falando para a gente vigiar a vida alheia, ela está falando para a gente vigiar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa postura. E no momento em que a gente identificar alguma coisa que pode ser um laço, que pode ser uma armadilha, que pode ser uma prisão, a gente vigilante vai dizer: opa, isso não entro nessa. Uma pessoa chega para você e diz assim: olha, eu tenho um carro aqui, esse carro, o valor de mercado dele é 70 mil reais, mas eu vou fazer um negócio de pai para filho, vou vender para você por 35 mil. Aí você vai dizer: aleluia, fui abençoado pelo Senhor. Ou você vai questionar. Se você for vigilante, você vai dizer: epa, espera aí, a única coisa que cai do céu é chuva, neve e demônio. Tem alguma coisa errada aí, me diz, o que tem isso aí? Não, é porque tem um probleminha aqui no documento, fácil de resolver. Aí você chega em casa, olha para sua esposa, para o seu marido e diz: ah, fomos abençoados, não estou fazendo um negoção. Você não está sendo vigilante.
Porque se você for vigilante, ao primeiro sinal de algo que não está legal, você evita. Fala, meu amigo, tranquilo, venda para outro, eu não posso, não tenho condições de comprar. É assim. Mas a gente às vezes fica tentado em abrir a nossa boca, tentado em discutir, tentado em fazer alguma outra coisa. Não, porque o inimigo está te esperando ali. E no momento em que você cair nessa armadilha, vai mostrar o quanto você não vigiou, o quanto você não parou e falou, meu Deus, para que eu fui entrar nisso? Para que eu fui me envolver nessa situação? Para quê? Podia ter parado, podia ter orado ao Senhor, podia ter pedido direção a Deus, podia ter pedido que o Senhor me iluminasse diante daquela situação e não ter caído nessa armadilha. Porque é interessante, né? Quem veio da roça aqui sabe como é que é. Você já viu a armadilha para pegar alguma coisa? Pegar um passarinho, pegar um bicho, alguma coisa assim? Vocês já viram? Essas armadilhas é a coisa mais besta que existe. Geralmente é uma caixazinha com um pedacinho de pau, uma cordinha. Não, Hélio? Você fica lá só esperando. Um armenguezinho feito, uma coisa, Cláudio, né? Nada elaborado, nenhuma obra de engenharia, ninguém teve que vir medir nada, só aquela coisinha ali. Aí vai lá o passarinho, comida, vou entrar. Aí o camarada está lá do outro lado só. Armadilhas são bestas. Armadilhas são coisas que a gente não percebe. Sabe por quê? Porque são coisinhas simples. São situaçõezinhas corriqueiras. São besteirinhas que vão colocando ali, aqui, e às vezes a gente vai entrando. O inimigo, ele tem essa coisa a seu favor, ele conhece a raça humana, ele mexe no brio, ele mexe na vaidade, ele mexe na carência, ele vai mexendo, ele vai colocando situações assim. Mas a que nós lemos aqui, tem algumas armas nesse texto do inimigo que são muito interessantes, e a gente precisa realmente observá-la. Primeiro, eles tentam ridicularizar aquilo que está sendo feito. Um exemplo aqui para você. Alguém tentou ridicularizar você alguma vez quando você disse assim, agora eu sou crente? Alguém já tentou ridicularizar você por causa disso? Levanta a mão aí. Aí, ó, algumas pessoas. Né? Pessoas, o quê? Você é crente agora? Quando, né, a gente tem jovens aqui, a gente viu aqui, né, nossos jovens adorando a Deus, chega na escola, diz assim, agora eu sou de Jesus, estou cantando na igreja. Ih! Já tentaram ridicularizar você? Isso é uma arma poderosa. Tentar ridicularizar aquilo que você está fazendo, mas não é só isso. Eles tentaram inferiorizar, é pior. Eles começam a dizer o seguinte, o inimigo começa a dizer o seguinte, isso aí não vai dar em nada. Isso aí que você está tentando fazer não vai dar em nada, isso aí não vai dar resultado nenhum. Olha, quem é você diante de tudo que você está vendo, né, fazendo? Você vai conseguir fazer alguma coisa? Você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir ir adiante. Ele está inferiorizando você. Ele começa a fazer pouco, ele começa a menosprezar. E como é que eu sei, pastor, que isso está acontecendo na minha vida? Observa. Porque eu vou te dizer uma coisa aqui que a gente sabe, mas que é surpreendente. O diabo não faz nada sozinho.
Sabia? Não faz nada sozinho. Ele precisa de alguém. Ele precisa de alguém que dê oportunidade para ele. Ele precisa de alguém que abra uma brecha. Ele precisa de alguém que deixe ele entrar, porque ele vai usar pessoas, e quer saber? Pior agora. Ele vai usar pessoas próximas de você. Eita coisa ruim. Porque de verdade, irmão, se eu estou aqui e tem alguém dizendo para mim assim, ó, tem alguém lá no Japão que está muito insatisfeito com a sua... Vou dizer, bom, essa hora ele deve estar dormindo ou acordando, e daqui a pouco é eu que vou dormir, então não estou nem aí. Não me ofende, não me fere, não chega. O raio de ação é distante, mas não. O inimigo não vai usar alguém do outro lado do mundo, ele vai usar pessoas que estão perto de você, próximas de você. Vai buscar o amigo, o parente, o irmão, o líder, a igreja, na igreja. Ele vai sondar o seguinte: eu quero estar o mais próximo, e pior, que é o mais próximo possível. Por que marido e mulher precisam estar sempre atentos? Isso é muito sério. Vocês já perceberam que eu estou completo agora, né? Não estava completo, agora eu estou completo. E é tão bom, irmãos, de verdade, estar aqui em cima, olhar para aquele cantinho e ver que eu não estou sozinho, né? Com vocês eu nunca estou sozinho, mas é o sozinho diferente, né? É daquela que sabe o que eu estou falando e, né, fui lá buscar, não queria vir de jeito nenhum, se acorrentou na ponte. Não vou. Mas eu trouxe. Mas por que a gente precisa estar sempre vigilante? Porque o inimigo ele vai tentar buscar quem está mais próximo de você. Porque quanto mais próximo de você, mais ele lhe atinge, mais ele lhe fere. E a gente tem que estar alerta de que, opa, não vou entrar nessa, não vou cair nessa armadilha. As palavras que saírem da minha boca jamais serão para destruir, para colocar para baixo, mas pelo contrário, para erguer, edificar, colocar para cima. Aí se enfurece o inimigo. E geralmente quando a gente faz isso, a gente se fortalece, porque o inimigo olha e fala assim, não posso usar esse cara. Como é que eu vou usar esse cara? O cara não abre a boca para falar nada que venha denegrir, manchar, ridicularizar, menosprezar, criar inferioridade. Vocês perceberam que o inimigo adora criar uma narrativa? Isso está muito em moda hoje aqui no Brasil, né? Cria-se uma narrativa. O texto que nós lemos expressa bem isso. Eles começam a dizer o seguinte, né? Por meio da dúvida, eles começam a dizer, será que vai conseguir? Será que vão sacrificar? Ou seja, para quem está ali fazendo, servindo, adorando, buscando, né? Caminhando na direção correta, começa a ter dúvida. E eles criam essa narrativa, eles tentam anular, o inimigo vai sempre tentar anular. Você quer ver uma coisa? Obra de Deus. Você está buscando edificar algo para Deus nessa terra. Cara, você vive debaixo disso aqui o tempo todo. Toda hora chega um e diz assim, isso não vai dar em nada. Vai para onde? Vai fazer o quê? Com as entradas que vocês têm? Vocês não vão para lugar nenhum. Com o povo que vocês têm, tudo doido, tudo maluco. Gente que não adora a Deus, gente que não... Né? Ele cria uma narrativa. Aí você começa a olhar para aquilo e dizer assim, é verdade.
Eu estou no meio de gente que não busca a Deus, que não adora a Deus, o inimigo na cabeça. Mas quando você diz assim, não, eu tenho um exército, Deus vai me abençoar com o que eu tenho, porque Deus abençoou Gideão com 300. Enfrentou e desbaratou um grande exército, por que eu não vou ser da mesma forma abençoado pelo Senhor? Porque presta atenção numa coisa, o inimigo, ele vai tentar nos destruir, e a gente precisa entender uma coisa, eu tenho que anular as investidas dele. No momento em que eu não anulo, eu estou sendo tão conveniente com ele, do que comigo e com o próprio Deus. Você imagina se Neemias começa a ter esse monte de dúvida na cabeça dele. Se Neemias começa a pensar, para que eu estou fazendo muro? Para que eu estou reconstruindo isso aqui? Para que eu estou edificando essa casa? Para que eu estou correndo atrás, queimando a minha cabeça? Para que eu estou investindo os melhores anos da minha vida na construção desse muro? Para quê? Se Neemias começa a ter esse tipo de atitude, esse muro não chega na metade, irmãos. Ele começa a parar. Ele vai dizendo o seguinte, hoje eu não vou não, eu não estou afim não, não quero esquentar minha cabeça. É assim que acontece. Começa a impor o desprezo, a zombaria, começa a zombar, irmãos. O inimigo, ele é um zombador. E pode ter certeza, ele zomba de coisa que nós não zombamos. Ele zomba quando você briga com a tua mulher, ele zomba, o clima está pesado em casa, não é? Está difícil, você bateu boca, um pediu para o outro falar baixo, aquela coisa toda, o clima está tenso, não é motivo de risada, vai lá no inferno dar uma olhada. Dá uma olhadinha lá no inferno, eles estão zombando, dizendo, morrendo de rir. É a comédia do inferno, quando dois amigos rompem uma amizade, quando dois irmãos na igreja rompem as suas relações, quando há rixa, raiva, rancor, mágoa. O clima é tenso, a situação é séria, mas vai lá no inferno para você ver. Eles estão comendo uma pipoca do capeta lá e dando risada da sua cara. É exatamente isso. Só esperando o dia do grande finale. O dia que ele vai poder impor acusação sobre você. O dia que ele vai te acusar. O dia que você vai tentar sair fora, ele vai dizer, não, vem cá, você fez, não fez? Você agiu dessa maneira, não agiu? Você não fez isso? Você não falou? Você não andou? Você não quis? Então está aí, o resultado, é o grande finale. Mas ele encontra Neemias. E Neemias é alguém de Deus. E a postura de Neemias, a única palavra que eu encontro para isso, é um cara destemido. Quem lembra daqueles filmes de Velho Oeste? Olha eu, revelando a minha idade. Velho Oeste, perguntar isso. Josimar falou que viu todos. Velho Oeste. O cara está andando no deserto, irmão, no cavalinho dele, em paz, Cláudio. Faz sua comidinha, ferve a sua água, faz o seu café. Aí tem uma cidade em tal lugar, Wellington. Você sabe como é que funciona, né? Eles vão entrar na cidade. Aí eu fico me perguntando, o que esse cabra da peste vai fazer nessa cidade? Vai embora, irmão, passa direto. Não, eu não tenho medo, eu sou um cara destemido, eu vou entrar lá e vou enfrentar tudo que eu tiver que enfrentar, sem me corromper, sem abaixar minha cabeça, sendo alguém que tem algo muito maior, que me defende. No caso dos caras, aqueles revolvão,
que dá 180 tiros, nunca entendi aquilo, sem carregar. O cara começa a atirar, já não para mais. Um negócio de doido. Nem as pistolas hoje mais automáticas conseguem. Ele é destemido porque ele confia no seu revólver. Ele confia na sua mira. Ele sabe que ele é bom. Você já viu? Os caras, o chapéu é bonito, né? Você quer distinguir um vilão e um mocinho dos filmes de faroeste? Eu sei que a maioria aqui não está entendendo o que eu estou falando, mas talvez um dia você vai ser cult e vai começar a ver essas coisas. O chapéu do mocinho é bonito. Ele tem um olhar estranho, assim, ponto de interrogação, sabe? Ele anda com um poncho, assim, um manto que esconde ele. Aí tu olha para a cara dele e você vê assim, cara, esse cara é bom, rapaz. Esse cara é valente. E aí você começa a confiar no cara. Aí tem os duelos. Já viu os duelos? O cara que está lá do outro lado está tenso, está nervoso, filma o suor descendo do rosto dele. O mocinho não. Ele está do lado de cá paradão assim, ajeita o chapéu. Aí você fala assim, rapaz, esse cara é bom. Porque ele confia no seu taco. Ele é um cara que tem confiança em si mesmo. Ele sabe que ele tem um revólver na sua cintura que não falha. E ele sabe que ele é o gatilho mais rápido do oeste. Ele puxa aquilo e pá, pronto, acabou. O cara nem levou a mão, já morreu. Ah, como eu queria que os crentes fossem assim, Que esse cara que chega assim, e você diz assim, rapaz, esse cabra é bom. Cabra aí confia no Senhor. Neemias para mim é esse cara. Agora você vê, né? Eu lendo a Bíblia e fazendo uma ligação lá do Velho Oeste, Neemias de chapéu, com arma na cintura. Mas Neemias é destemido, cara. Ele não tem medo. Sabe por que ele não tem medo? Não é porque ele pode alguma coisa, não. Como aquele camarada, ele confia no seu Deus, e o cara é duro. Porque a oração dele é uma oração bastante complexa. A oração dele é a oração de alguém que não teme, e outra coisa, né? Uma autoconfiança tremenda, porque está faltando isso nos crentes hoje. Crente ora, mas não confia. Neemias ora e confia. Ele vai dizer, ouve-nos, Senhor, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Aí começa o sarau. Faz cair, eu gosto dessa, faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados. A oração de Neemias. Pisa na bola com Neemias para você ver se ele não faz uma oração. Não perdoe os seus pecados. Nem apagues as suas maldades, pois eles provocam a ira diante dos teus construtores ou dos construtores. Neemias é um cara destemido. Certo homem uma vez disse que quem perdoa o vilão menospreza a vítima, né? Neemias sabe o seguinte, esses caras têm que provar do veneno deles. E ele solta isso com muita força. Eu queria aqui, para a gente terminar, analisar contigo um termômetro, né, de crente que é destemido. Um termômetro para que você possa sair daqui dizendo o seguinte, o meu estava lá embaixo, e eu estou saindo daqui melhor. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A gente sai de Neemias e vai para um outro crente totalmente destemido.
que não tem medo daquilo que o inimigo pode lhe causar, daquilo que pode acontecer, e nós precisamos muito disso. O texto diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Muito bem. O que tem isso a ver com o texto que a gente está falando? Preste atenção numa coisa. Já percebeu que a dúvida agora está do lado ao contrário? Percebeu que inverteu a dúvida? Primeira dúvida era dos inimigos, ou do inimigo tentando desanimar Neemias. O inimigo tentando dizer: será? Será que vai conseguir? Será que vai edificar? Será que vai construir? Será que vai ter material? Será que eles vão achar alguma motivação para continuar? E outra, se fizer, vai cair. A dúvida estava do lado de lá, não está? Olha agora para onde está a dúvida. A dúvida agora está do nosso lado, sabe por quê? Porque o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos é uma certeza que está no coração dele. E a certeza que está no coração dele, ele está plantando sementes no coração das pessoas que estão ouvindo e lendo esse texto. Ele está fazendo perguntas para nos fortalecer. Ele está fazendo perguntas para a gente poder pensar, acordar de manhã e dizer o seguinte: eu tenho um Deus aqui comigo, eu tenho um Deus que está comigo, eu tenho um Deus que pode todas as coisas, e não há nenhuma dúvida a respeito disso. Quando eu encontrar com a armadilha, quando eu encontrar com o inimigo, quando eu encontrar com a adversidade, eu vou confiar no meu Deus. É isso. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está colocando uma arma na sua cintura, ele está armando você, ele está dizendo para você o seguinte: pare de ser bobo, pare de ser crente meia pataca, meia tigela, crente infantil, acorda de manhã, olhe para cima, veja o Deus que está do teu lado e enfrenta as adversidades. Larga de ser bobo, porque, irmão, eu vou dizer uma coisa. Rapaz, meu Deus, não vou nem falar não. Porque eu vou te contar, no meio evangélico, é muita bobagem, irmãos. É muita bobagem. É muita coisa que eu vou te dizer. Rapaz, fala sério. Às vezes, o diabo não precisa nem fazer nada. Os próprios guerreiros fazem. Sabe por quê? Porque não consegue se armar de Deus, cara. A gente precisa se armar de Deus, gente. Sabe por que está todo mundo hoje com medo da pandemia? Grande parte das pessoas não estão armadas de Deus. Pessoas em pânico. Pessoas passando por adversidades, tribulações terríveis. Gente que perdeu tudo. Gente que está perdendo tudo. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo.
Vocês não estão perdendo Deus, não. Ninguém pode tirar de nós o fato de nós termos sido lavados e remidos pelo Senhor. Várias vezes Jesus vai dizer isso, que importa o que o homem faz. Não tenha medo daquele que pode roubar seu carro, roubar isso, roubar aquilo. Tenha medo daquele que pode impedir de tua alma encontrar salvação. Então a gente, do nosso lado, ou do lado daqueles que amam a Deus, como nós lemos aqui hoje, a gente precisa encarnar esse Deus nas nossas vidas. A gente precisa dizer ao inimigo o seguinte: não entra na minha frente, porque eu estou fortemente armado e eu estou habilitado para usar essa arma, e no momento em que eu usar essa arma, absolutamente nada ficará diante de mim. E aí o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: as marcas desse crente destemido, ou da vida dele, é o seguinte, né? Primeiro, ele tem a consciência de que Deus é por ele, de que Deus é por nós. Então nós precisamos ter, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ter claro na nossa mente o seguinte: Deus é por nós. Segundo lugar, ele vai dizer o seguinte: não existe nenhum tipo de acusador, ou seja, ninguém poderá lhe acusar. Por quê? Porque Deus te justificou. Ele justificou você. O que é uma pessoa justificada? É uma pessoa que está justa. E a gente vê tanto crente comendo bola do diabo, a gente vê tanto crente ouvindo vozes do inimigo, a gente vê tanta gente olhando para trás na caminhada, a gente vê tanta gente regredindo. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele vai impor acusação. Ele vai tentar te acusar. É uma das suas armas. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: quem pode nos acusar? Terceiro ponto do texto que nós lemos é sobre condenação. Ou seja, não há condenação. Por quê? Porque ele já pagou. Eu não sei se você está percebendo o que esse texto pode fazer com a gente. Mas esse texto, ele pode limpar a gente. A gente pode olhar e dizer assim: não, espera aí, eu estou dentro disso aí que ele está falando. Eu posso me levantar, eu posso me erguer, eu posso avançar, eu posso ir adiante. Não existe nenhuma condenação. Por quê? Porque Cristo morreu no meu lugar. Está pago. Quinto, Ele intercede por nós. Ou seja, nós temos um Deus que intercede por nós. Em último, quem pode nos separar do seu amor? Aí ele vai dizer: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? É a pergunta. Por que Paulo está fazendo isso? Por causa disso aí, ó. Por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo está dizendo tudo isso porque nós estamos nessa condição. E quando nós estamos nessa condição,
nós estamos na mesma condição de Neemias, tentando reconstruir um muro que foi caído. Tentando servir a Deus, tentando fazer a vontade de Deus, lutando para reconstruir os muros, lutando para reconstruir a vida, lutando para que as coisas possam voltar ao normal, mas não consegue, não avança, não vai adiante, a vida está sempre aperreada, a vida está sempre em picuinha, a vida está sempre diante de situações difíceis. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o que vem antes disso no texto, que nós temos um Deus que faz com que a gente possa levantar, acordar e dizer o seguinte: a minha confiança está no Senhor e eu vou continuar avançando. O inimigo pode tentar me parar, mas eu vou continuar avançando. O inimigo pode tentar falar, mas eu vou continuar avançando. Ele pode tentar me ridicularizar, ele pode tentar me inferiorizar, ele pode tentar estragar a minha vida, mas eu vou seguir adiante, porque eu tenho um Deus que está acima de todas as coisas. É o cara do revólver. Eu duvido que ele teria aquela cara de bonitão, de mocinho, se ele não soubesse que aqui, ó, eu estou armado, irmão. Nessa noite eu quero pedir a você que se arme também, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. E quer saber de uma coisa? O inimigo vai tentar te destruir, ele vai tentar destruir tua casa, ele vai tentar destruir tua fé, ele vai tentar destruir teus relacionamentos, ele vai tentar destruir. Sabe por quê? Porque ele é especialista nisso. E ele precisa encontrar do outro lado alguém que está armado e, sabendo o que está acontecendo, tenha consciência de revidar a altura. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. E você tem? Feche seus olhos aí, curva sua cabeça. Não importa. Não importa. Às vezes é tão difícil a gente confiar, irmãos. Tão difícil. E a gente precisa ter a consciência de que nós precisamos confiar. Confiança. Porque crente sem confiança não serve para nada. Ele não acredita naquilo que ele lê, ele não acredita naquilo que ele ouve, ele não tem confiança nenhuma. Então, em nome de Jesus, nessa noite você pode dizer: Pai, eu quero ter confiança. Saber que nada, absolutamente nada, vai me abalar. Vou acordar, terão uns dias difíceis diante de mim, mas eu irei vencê-los. Outros dias serão mais fáceis, outros dias serão piores. Mas eu preciso saber que eu tenho um Deus que está cuidando de mim. Você precisa saber que você tem um Deus que está cuidando de você. Erga a tua cabeça nessa noite. Você está com medo de tudo, medo do que está acontecendo. Não tenha medo. De verdade, não tenha medo. Agora, se você não confiar no Senhor, você vai sentir tudo que o inimigo está tentando fazer. Costuma dizer hoje que nós não temos emocional para assistir um telejornal. Tem gente que, se assistir um telejornal, tem falta de ar. Você precisa clamar a Deus e dizer: Deus, eu preciso me fortalecer no Senhor. O inimigo está tentando me destruir, está tentando
zombar de mim e me ridicularizar, mas nessa noite eu desfaço toda e qualquer obra de Satanás contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. E te peço que o Senhor nos fortaleça. Se há pessoas aqui nessa noite que precisam entregar o seu coração para Jesus, que se sentiram nessa noite chamados pelo Senhor e ouviu a voz de Deus, você pode fazer isso. Entregue a sua vida para Jesus nessa noite. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso me reconciliar contigo. Eu preciso entregar a minha vida de uma vez por todas ao Senhor. Receba. Receba, Senhor. Toma cada vida aqui nesta noite nas tuas mãos, aqueles que estão nos acompanhando por live, visita cada lar, e obrigado por essa noite. Continua conosco, Pai. Abençoa a tua igreja. Nós oramos por essa semana que se inicia hoje e te pedimos que o Senhor nos dê vitória durante os próximos dias. Passa com a tua mão de Deus, faz retrair essa pandemia. Abençoa, Senhor, os trabalhadores dessa nação, que eles possam voltar às suas atividades. Abençoa, Senhor, a tua igreja, para que nenhum mal nos suceda e que possamos caminhar tranquilo nas tuas mãos. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Nós estamos terminando esse culto. Quero agradecer muito a Deus pela sua vida. Você que está aqui conosco, você que está nos acompanhando aí pela live. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua casa e que você possa ser surpreendido pelo Senhor, porque Deus age para o bem, amém? Então sempre vamos experimentar o bem do Senhor, amém? Feche seus olhos, quero abençoar a sua vida. Depois nós vamos terminar adorando a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as benditas consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre as nossas vidas. Nos dê paz, nos dê força e nos dê coragem, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus abençoe a todos. Boa semana.